Então hoje a gente vai falar sobre configurações remotas e comunicação, tá? Não é novidade para ninguém aí, todo mundo está acompanhando os conteúdos que a gente está passando online aí, não é novidade para ninguém que o inversor da Fronius ele tem essa plaquinha aí, né, que é o Data Manager, que é a placa de monitoramento, que tem uma série de funções aí, tá? Então essa placa é o que vai permitir você fazer a conexão do inversor com o seu sistema de monitoramento, com o SolarWeb, é o que permite você fazer o registro de dados, é o que permite você fazer o gerenciamento lá de energias, né? Quem lembra do webinar, da aula de automação, né? Lembra das entradas e saídas aí que é possível você utilizar dessa placa, você fazer controles do inversor. Então, essa placa é a placa de interfaces aí, as interfaces de comunicação do nosso inversor, tá? Então, muito bem. Dito isso, o que vai acontecer hoje, tá? A gente vai dividir aqui, basicamente, o nosso webinar em dois temas. O primeiro tema vai ser a parte de configurações e atualizações aí, tanto do inversor quanto do data manager. Então vai ser uma parte mais operacional. Para quem lidar ali com o inversor no dia a dia, vai entender, já passou por esse procedimento, a gente vai abordar passo a passo como você fazer essa atualização. E depois a gente vai entrar num lado mais de comunicação. Aí a gente sai um pouquinho da parte prática e volta um pouquinho mais para a teoria, que é um conteúdo muito complementar ao que a gente viu lá na aula de automação. Então a ideia aqui é a gente mostrar para vocês o que tem de tecnologia no inversor da Fronius. Então a gente vai falar do Modbus e quais são os potenciais aí de vocês utilizarem o Modbus. O que a gente precisa saber e o que a gente pode pensar daqui para frente, tá? Então vai seguir essa linha aí o nosso webinar, tá? Então, primeira coisa que a gente vai falar, como eu comentei aqui, é atualização do inversor, tá? Primeiro, né? Por que é importante a gente atualizar o inversor? Para quem não sabe, né, é possível de você fazer as atualizações de software do nosso inversor. E por que é importante, né? O time da Fronius, ele fica o tempo inteiro trabalhando em atualizações, em melhorias, tá? Então, a atualização, ela é importante para a gente implementar melhorias. Então, a gente sempre trazer algum benefício ali para o equipamento, para você que já tem o equipamento, tá? Corrigir algum tipo de problema. Então, software, o tempo todo, você lança alguma atualização, algo do tipo, você está sujeito a ter, por exemplo, algum bug ali no software. Tá? Então, a gente traz essas atualizações justamente para fazer essas correções. Você sabe que hoje, né, qualquer componente que você tem no seu sistema, ele é praticamente um computador. Então, ele está sujeito a ter um tipo de falha de sistema, mas isso pode ser corrigido com uma simples atualização, tá? Você pode adicionar novas funções ao inversor, tá? Adicionar novas funções. Então, novos algoritmos, novas funções lá na interface de configuração do inversor. Então, tudo isso pode vir junto com uma atualização. Isso é um benefício também de você atualizar, tá? E também atender às novas normas e requerimentos, tá? Então, muitos dos parâmetros do nosso inversor, os parâmetros que são aplicáveis aqui com base na nossa norma brasileira, são parâmetros definidos via software, tá? Então, você pode ter uma alteração aí de normas e requerimentos via software também. Então, se por acaso a gente mudar algum tipo de norma ou regulamentação aqui no Brasil, a gente pode fazer a alteração via software, sem precisar mudar o equipamento, por exemplo. Ok? Muito bem, então aqui está o porquê a gente atualizar, tá? E aí, o que a gente pode atualizar? Então, a gente pode atualizar duas coisas. Primeiro, o inversor em si. Então, a gente pode fazer a atualização do software do inversor e a gente pode fazer a atualização do Data Manager também. Tá? Então, são duas atualizações disponíveis aí para o nosso produto. Tá?
Então, primeiro, a gente vai falar da atualização do inversor. Essa atualização, ela pode ser feita de duas formas, tá, pessoal? Ela pode ser feita localmente, tá? Ou seja, utilizando um pendrive, tá? Abaixo do inversor a gente tem uma interface USB para você conectar um pendrive. Então, utilizando um pendrive, você vai baixar o novo firmware no site da Fronius, tá? Você vai salvar esse arquivo num pendrive, conectar esse pendrive na USB do inversor, vai acessar o menu e atualizar. Eu vou mostrar isso para vocês passo a passo, tá? Fiquem tranquilos. Ou então, a gente pode fazer uma atualização remota, tá? O que é uma atualização remota? É você atualizar o inversor sem você estar no local da instalação, tá? E como que você faz isso? Através do monitoramento. Então, você vai acessar, né, a sua instalação lá no SolarWeb. Primeiro que o inversor tem que estar cadastrado, a instalação tem que estar cadastrada no SolarWeb. A gente já viu os benefícios de você fazer isso, né? Como, por exemplo, a questão de estender a garantia e tudo mais, tá? Para quem acompanhou aí o webinar de ontem, vai acessar o menu lá no SolarWeb e vai clicar na opção atualizar e ele vai começar a fazer a atualização remota do seu inversor. Então existem duas formas de você atualizar o seu inversor, ok? Muito bem. Com relação à atualização local, o que, que a gente precisa fazer, tá? Então, primeiro a gente tem que ter um pendrive para a gente passar o arquivo do software para esse pendrive. E aí existem algumas recomendações, tá? Que a gente passa essas recomendações para vocês não terem problemas ali na hora de você atualizar. Então, primeira coisa que a gente recomenda é você formatar o seu pendrive, tá? Deixa o seu pendrive vazio, não coloca nenhum outro tipo de arquivo junto com o arquivo de atualização do inversor, porque isso pode gerar algum tipo de conflito ali na hora de reconhecer o arquivo, tá? Então, antes de você fazer o procedimento, pega um pendrive, a gente recomenda aí um pendrive de até 32 GB, pode ser. Você formata esse pendrive no formato padrão, né, o FAT32. Então, clica com o botão direito lá no seu computador, formatar pendrive, ele vai perguntar se você quer o FAT32, é só dar o OK. E aí você utilizar o pendrive vazio, sem arquivos, tá? Porque, como eu comentei, dependendo do pendrive aí, dependendo do que você tiver lá de arquivo, você pode ter algum tipo de conflito, tá? Já aconteceu, a gente vê de alguns clientes tendo problemas aí com alguns tipos de pendrive, né? Mas a gente sabe que pendrive hoje, esses pendrives meio piratas aí, né? Muitas vezes nem o computador reconhece o pendrive, tá? Então tomem cuidado com isso aí também, tá? Normalmente, né? Se você conectar no inversor e ele tiver algum problema para identificar o pendrive, ele vai te dar algum status começando com o número 7 aí. E aí você pode tentar um outro modelo de pendrive aí que vai funcionar, tá? E aí a dica, né, a sugestão que a gente deixa para vocês aí é que sempre você deve ter um pendrive aí com a última versão do firmware, do software do inversor, junto à sua caixinha de ferramentas aí. Pra quando você estiver indo lá no cliente instalar um produto novo, você vai lá, instala o produto e já faz a atualização. Ou até mesmo se você estiver fazendo uma visita num cliente que já tem o sistema, né, para uma inspeção, algo do tipo, você verifica lá se ele está com a última versão do software do inversor e aí você já pode instalar se você tiver esse pendrive aí na sua caixinha, ok? Muito bem. O arquivo de atualização. Onde você vai achar esse arquivo de atualização, tá, pessoal? É muito simples, é bem fácil. Você vai entrar no site da Fronius, tá? No site da Fronius. Aí você vai digitar no campo busca do site, você vai digitar USB Update, tá? Aí vai ter três abinhas lá, uma aba é a Perfect Welding, uma Solar Energy e a Perfect Charging. Por quê, né? Lembrando, a Fronius tem 3 unidades de negócio, né? Então a primeira aqui é a de solda, a última é de carregadores de bateria, vocês vão entrar na Solar Energy e aí vai ter o arquivo ali para você fazer o download, tá? Uma outra forma, né? Se você tiver com muita dificuldade de achar esse arquivo, você pode entrar em contato
com o suporte, que a gente passa o link lá para vocês também, tá? Mas é muito simples, é bem fácil de achar, só entrar no site, digitou USB Update, baixar o arquivo lá, ok? Então, esse é o primeiro passo, pendrive vazio. Segundo passo, baixar o arquivo e colocar no pendrive, obviamente, né? Muito bem, quando você fizer isso, aí agora você vai precisar estar no local lá da sua instalação. Lembrando que a gente está falando da atualização local, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai conectar o pendrive lá no inversor, tá? Então, conectou o pendrive e aí você vai acessar o menu Setup, né? Lembra do menu Setup que a gente falou semana passada na apresentação, né, de menus? Então, você vai entrar lá no menu Setup, você vai acessar o submenu dentro do Setup, você vai acessar o menu chamado USB, ok? E aí vai ter uma opção lá que é atualização do software, tá? Então, selecionou tudo isso via display lá do seu inversor, tá, pessoal? Esqueci de mencionar que isso tudo é via o display do inversor. Então, atualização do software. Aí ele vai começar a carregar os dados, ok? Então, você tem que ficar esperando, tá? E isso pode demorar alguns minutos, tá? É normal demorar alguns minutos. Enquanto tiver o aguarde lá na tela, não tem o que a gente fazer, é ficar aguardando mesmo, ok? Muito bem, aí vai aparecer a versão instalada e a versão salva no pendrive, tá? Aí você compara se a versão instalada é a versão que está no seu pendrive ou se é uma versão anterior, tá? Isso, a versão você consegue ver através dos outros menus também lá, conforme dito na semana passada, ok? E aí ele vai começar a, a atualizar o nosso inversor, tá? Então vai ficar aparecendo ali uma porcentagem de carregamento, tá? A gente tem que ficar aguardando concluir totalmente. Após isso, ele vai reiniciar. Então o menu vai desligar, o inversor vai desligar e aí ele vai começar o processo de reboot ali, o reinício, tá? E aí o inversor voltará normalmente a operação, tá? Ele retorna automaticamente a operação. Se você tiver lá no local, né? Se tiver como você fazer reiniciar o setup do país através lá do menu do código 73887 após a atualização, você pode fazer, porque de repente entrou alguma função nova ali, você pode refazer o setup de país, mas a partir desse passo 8 aí o seu inversor já volta a funcionar normalmente. Então vocês viram que é bem simples de você fazer a atualização no local, tá, pessoal? Segundo ponto aí é na hora de você retirar o pendrive do seu inversor, tá? Uma dica que a gente dá aí também, igual você faz no computador, né? Você vai remover um pendrive no computador, você vai lá na barrinha de ferramentas, né? Botão direito, remover pendrive com segurança. No inversor também você vai fazer a mesma coisa. Então você vai acessar de novo lá o menu Setup, vai em USB e remover o seu pendrive com segurança, tá? Tem até um LEDzinho próximo à entrada USB que vai indicar se você pode remover ou não, ok? Então é mais uma dica aí para você não ter risco de corromper o seu pendrive, hein? Não ter risco de danificar o pendrive, ok? Muito bem. E a gente tem também a atualização remota, tá, pessoal? Então, a atualização remota é aquela que a gente não precisa estar no local para atualizar. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, o seu inversor, a sua instalação tem que estar cadastrada lá no SolarWeb, tem que estar ativo, tá? O inversor tem que estar conectado na internet. Então, o que você vai fazer? Você vai acessar a plataforma de monitoramento SolarWeb, vai fazer o login, tá? Faz o login, seleciona a instalação que você deseja, porque você pode ter várias instalações ali, né? E aí você vai acessar o menu superior ali, o menu superior que é o configurações, tá? Configurações, aí clique em componentes e aí vai aparecer todos os inversores que estão na sua instalação. Se tiver um só, vai ter um só, obviamente, tá? E aí, dentro dessa tabelinha aqui, ó, vai ter se tiver atualização, vai estar assim, ó, disponível e a atualização, tá? Aí basta você clicar ali atualizar, né? Selecione qual você quer atualizar
e clica atualizar. Ele já vai começar automaticamente a atualização do seu inversor, tá? O que a gente recomenda, tá? Você sempre se certificar, no caso da atualização remota, que o inversor está conectado na internet, tá? Ou então que não vai haver nenhum problema ali de desligamento da sua internet enquanto o inversor está atualizando, tá? Então, às vezes é bom você dar uma ligadinha lá para o seu cliente, talvez, e pergunta para ele, ó, vou atualizar o inversor, não desliga a internet, tá? É uma sugestão aí, tá? Normalmente, a atualização remota ela demora alguns minutinhos a mais quando comparada com a local, tá? Isso, obviamente, por conta da velocidade de conexão com a internet, aí que vai variar de local para local, tá? Local que o cara tem ali uma fibra ótica de 300 mega, né? E tem local que a internet tem uma velocidade reduzida. Então, isso vai variar bastante de local para local, tá bom? Muito bem. E a atualização do Data Manager. Então, a gente falou da atualização do inversor, agora vamos falar da atualização do Data Manager. A gente segue basicamente os mesmos passos, tá, pessoal? Então, o Data Manager ele pode ser atualizado também localmente, tá? Ou de forma remota, sendo local, né? O que que a gente tem que seguir? Ativar o ponto de acesso Wi-Fi lá do inversor. Aí você vai acessar o menu de configuração da placa e nesse menu vai estar escrito lá atualização de firmware, tá? Lembrando que o seu inversor já tem que estar conectado na internet para você fazer isso, ok? E atualização remota, tá? Que é a mesma coisa que a gente fez com o inversor, você faz com o Data Manager. Vai aparecer lá no menu componentes, você clica em atualizar, tá? A gente falou na semana passada também no webinar como fazer a configuração do Data Manager, tá? Esses conteúdos, esses webinars, eu não tenho certeza se já estão lá todos no YouTube, mas nos próximos dias todos eles vão estar lá no nosso canal, tá? Então sigam o nosso canal e os vídeos vão estar no nome, vão estar escrito Webinar Week, tá? Muito bem. Então, como que a gente vai fazer localmente essa atualização? Primeiro, ativa o ponto de acesso Wi-Fi, tá? Via display aí do inversor, mais uma vez, tá? Ativou o ponto de acesso Wi-Fi. Aí você vai pegar o seu computador ou o seu smartphone e vai conectar na rede Wi-Fi que o inversor gerou, tá? Então, conecta para você abrir a interface de parametrização. Essa interface é aquela que a gente usava também para fazer as configurações lá da automação, adicionar entradas e saídas, já já a gente vai falar do Modbus, é o mesmo caminho, ativa o Wi-Fi e conecta o seu dispositivo lá, ok? Você vai abrir o navegador, tá? Você vai abrir o seu navegador de internet, ok? E você vai digitar o IP da sua placa, né, de rede, da placa de rede do seu inversor, ou você vai digitar simplesmente http data manager, tá? Aí, né, no seu navegador, pode ser o Google Chrome, Internet Explorer. Às vezes já aconteceu, eu já vi de alguns clientes falarem, o meu eu tentei no Google Chrome e não funcionou. Vai no Internet Explorer, vai no Firefox, às vezes muda, né, de versão para versão aí, de navegador para navegador, tá? Então a gente recomenda você poder utilizar para você utilizar outros tipos de navegadores. Desculpa, pessoal, estava vendo umas perguntas aqui, bastante gente perguntando aqui. Daqui a pouco a gente traz algumas dúvidas aí, ok? O quarto passo é você, no menu do Data Manager, acessar a opção atualização de software, né? Então, depois que você acessou o navegador, digitou o IP, você vai cair numa página, né? Que é a página do menu do Data Manager, e aí vai ter uma opção lá, atualização do software. O quinto passo é você clicar no botão examinar para ele verificar se tem atualização disponível e se tiver, você clica em fazer atualização. Muito simples, tá? Então, clicou ali, ele já vai atualizar o Data Manager. Isso, novamente, atualizando localmente.
E de forma remota, é os mesmos passos que a gente viu antes ali do inversor. Então, você vai acessar o monitoramento, né, o SolarWeb, vai fazer o login, vai selecionar a instalação que você quer atualizar. No menu configuração, você vai clicar em componentes, né, no canto superior aí da tela, tá? Na parte superior da tela. E aí vai aparecer o seu Data Manager, né? Olha lá, fonte de dados, né? Que a gente comentou isso na semana passada, né? O número 240, ponto alguma coisa. E você vai verificar se está disponível. Aí ele vai falar o seguinte, ó, o instalado é a 3.10.1-7. Tem a disponível a 3.13.3-2, tá? Seleciona ali, clica atualizar, pronto. Já está atualizado o seu Data Manager, ok? Pergunta, né? Quando que a gente deve atualizar tanto o inversor quanto o data manager, tá? Tem uma frase aí bem interessante, né? Que atualização é a maneira mais rápida, barata e eficaz de você resolver um problema e aplicar melhorias, tá? Então, quando que a gente recomenda você atualizar? Primeiro, momento do startup do equipamento. Então, estou instalando o inversor pela primeira vez, já deixa ele instalado, atualizado, tá, pessoal? Por favor. Então, instalei o inversor, você vai perder alguns minutinhos a mais ali para fazer essa atualização. Quando você perceber algum tipo de anomalia ou então problema na instalação, então, se o inversor está dando ali algum tipo de status, um erro, algo do tipo, você atualiza, porque muitas vezes o problema pode ser corrigido com essa atualização, tá? A gente falou num dos primeiros dias, né, no webinar sobre ferramentas, a gente falou do aplicativo Fronius, né, que é onde você digita o código do status, né, e ele vai falar quais são as ações que você tem que tomar ali para você corrigir o problema, tá? Normalmente, várias ações, elas iniciam já assim, atualiza o inversor, tá? Porque realmente ele pode corrigir aí conforme você atualiza, tá? Ou então, quando solicitado pelo suporte técnico da Fronius, tá? Então, se você tiver em contato com alguém da Fronius e essa pessoa pedir para você atualizar o inversor, você pode fazer a atualização, tá? Então, essa é a nossa recomendação aí para quando você atualizar. E a dica que a gente dá, né, é que a atualização ela pode ser feita a qualquer momento aí que o instalador e o usuário desejarem, tá, pessoal? Só é importante você ter em mente, tá, que para fazer ela remotamente, eu já comentei isso, é você verificar como é que tá as condições da internet aí, tá? Local de instalação, ok? Muito bem. É, Pessoal, eu vou Ô, abrir aqui para o pessoal, Lucas fazer um comentário aqui. Vamos lá, Lucas. Enquanto eu bebo uma aguinha aqui, né? É ô, importante pessoal, beber água. maravilha. Tem que manter hidratado, tá certo. Galera, tem muita gente aqui perguntando, né, se durante o processo de atualização do inversor você precisa desligar as strings ou então interromper a geração de energia. Não, não é necessário, tá? O inversor ele já realiza todos esses procedimentos automaticamente. Tanto quando você faz o procedimento remotamente, né, através do portal do SolarWeb, quanto quando você faz localmente usando um USB, né, um pendrive lá, um dispositivo USB. Então, não precisa ficar preocupado quanto a esse tipo de consideração. Uma outra pergunta também que o pessoal fez aqui era se era necessário, após a atualização, né, o inversor ele perderia as configurações que tinham sido feitas anteriormente. Tá? Isso não acontece, tá? Isso acontece apenas se você resetar as configurações do seu inversor, isso é um outro procedimento, mas a atualização ela não perde tá? As configurações que já estavam lá. Então, você fez a configuração de idioma, por exemplo, lá, idioma em português, você vai fazer a atualização do seu inversor e ele vai continuar com o idioma que estava configurado anteriormente. Todas as configurações de rede ele vai manter. Então, você pode também ficar tranquilo quanto a isso. É isso aí. Beleza. Falei para vocês aí que o cara manjava muito, pessoal. Legal. Obrigado aí, Lucas, pelas dúvidas aí. Eu tô vendo aqui no chat, no bate-papo, que realmente hoje
O pessoal está perguntando bastante e é isso aí mesmo, pessoal. A gente quer que vocês participem o máximo possível aí. A gente quer trabalhar junto em parceria com vocês, tá? Muito bem. Então, vamos dar sequência aqui na nossa apresentação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre protocolo de comunicação. Então, agora a gente vai entrar naquela segunda etapa da nossa apresentação, né? Lembra que eu falei que a gente ia dividir em duas partes, né? Uma parte era uma parte mais operacional, né? É o exercício mesmo, né? Vocês podem trabalhar a parte prática aí no próprio inversor. E agora a gente fala um pouquinho mais de teoria e características aí do nosso inversor. Mas elas são complementares, tá? Eu não sei se vocês lembram, quando a gente falou da parte de automação do inversor, a gente falou que o nosso inversor ele tinha um selinho, né, que é o Smart Grid Ready, que ele já é preparado para trabalhar em redes inteligentes, né, com gerenciamento de cargas, com comunicação, essa questão da atualização remota, de você poder fazer a alteração do software do inversor remotamente. Então, tudo isso contribui para que a gente tenha esse selo aí, Smart Grid, tá, pessoal? Então, a gente falou de atualizações, agora a gente vai falar de comunicação, tá? É importante a gente saber quais são as interfaces de comunicação disponível no nosso inversor e para que elas servem exatamente, né? Não é um tema muito comum ainda aqui no Brasil, a gente não fala muito disso, mas é importante a gente já começar a pensar nisso, a entender como é que isso funciona, tá? Porque isso realmente vai ser algo decisivo lá na frente, tá, pessoal? Se a gente quer falar em geração de energia, a gente precisa falar de eficiência, precisa falar de consumo mais inteligente e também, né, o momento que a gente vive, né, que todos os dispositivos que a gente conhece, né, tem algum tipo de comunicação, tá? Tem comunicação entre dispositivos ou com a internet ou com uma nuvem, um servidor, então não seria diferente isso para um sistema fotovoltaico, tá? Então, olha só, essa imagem, o que ela traz para nós aqui? Ela mostra que o nosso inversor ele tem diversos protocolos de comunicação, tá? Protocolos de comunicação. Então, vocês estão vendo aí, né, um smart meter, que inclusive é o prêmio do sorteio, né? Sendo comunicado aqui com o inversor através do Modbus RTU. Aí você tem aqui o Modbus TCP, o JSON, que é o Java, falando com um elemento ali de um parceiro, um outro equipamento, algo do tipo, ou transmitindo esses dados para um servidor, para o SolarWeb. Então, o inversor ele tem essa série de protocolos, tá? Mas a gente vendo essa imagem, né, não fica muito claro exatamente o que a gente está fazendo, né? Então, olha só, o que a gente está fazendo? Quando a gente fala de protocolos de comunicação, eles vão servir para quê? Eles vão servir para comunicar o nosso equipamento, o nosso inversor, com diversos elementos ali do nosso sistema, tá? Isso não só para fotovoltaica, mas para tudo, né? Se você entrar dentro de uma empresa hoje, uma automobilística, né? Você tem ali os elementos da linha de produção que vão se comunicar com outros elementos ali, tá? Isso para o sistema fotovoltaico também. Então, os protocolos de comunicação, eles é quem vão permitir a gente, por exemplo, se comunicar com o sistema de supervisão e controle. Então, numa usina aí de grande porte, eu tenho uma sala de monitoramento recebendo informação de tudo quanto é lugar aí. Não só da geração, mas dados referentes, por exemplo, às condições climáticas, tá? Então, eu preciso, de alguma forma, estabelecer formas de trocar esses dados, tá? Sistemas de armazenamento de energia, né? Eu vejo muita gente falando assim, ah, mas eu quero ter o inversor híbrido, eu quero ter o banco de baterias, tal, mas a gente precisa entender como é que vai ser essa aplicação. Então, vai existir, as baterias são inteligentes, então vai existir um tipo de comunicação entre os elementos, entre o inversor e o banco de baterias, entre o SolarWeb ou então o seu sistema de monitoramento desenvolvido por você e esses elementos ali da sua planta. Medidor de energia inteligente, né?
o smart meter, ele precisa comunicar, ele precisa mandar informações. Mas quando a gente fala de protocolo de comunicação, né, vamos definir aqui, vamos contextualizar todo mundo, né? O que é um protocolo de comunicação? Vou dar um exemplo, pode parecer um exemplo bobo, mas ele explica muito bem o que é um protocolo de comunicação. Então imagine o seguinte, que uma pessoa, um engenheiro, ele está agendando uma participação de um treinamento lá na Fronius. Tá? Então ele vai agendar um treinamento lá na Fronius. Ele não pode simplesmente ligar lá na Fronius e falar assim, ó, tô indo aí. Ou então chegar lá o dia que ele achar que tem que ser o treinamento e ele vai ser treinado. Não, existe um protocolo que ele precisa seguir para que ele possa participar do treinamento. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai enviar um e-mail de cadastro para o marketing da Fronius, tá? Ele vai escolher a data, ele vai enviar um e-mail de cadastro para o marketing poder verificar se há vagas disponíveis para esse treinamento, ok? Após isso, confirmou, ó, temos vagas disponíveis, ele tem que verificar qual que é o procedimento lá de entrada na Fronius. Então, ele tem que passar quais são os dados pessoais, ele tem que falar os dados lá do transporte que ele está utilizando, vai utilizar carro, vai falar qual que é a placa, tal. Então, existe todo um protocolo a ser seguido, certo? Então, o que pode acontecer? Se ele não seguir o protocolo, você pode ter uma falha aí na comunicação. E isso pode ocasionar um erro, pode ocasionar dele não conseguir fazer o treinamento. Então, o protocolo são uma série de regras que a gente tem que seguir. E isso vale para os componentes, para os elementos de campo aí também, pessoal. Então, imagina o seguinte, né? O meu inversor vai comunicar com o meu banco lá de baterias. Então, ele precisa, né? Ele precisa seguir uma série de regras. Os dois elementos precisam seguir essas regras para que haja a troca de informação. Eu não posso ter a minha bateria falando uma linguagem e o meu inversor falando outra, ou o meu smart meter falando uma linguagem e o meu inversor falando outra, tá? Isso vale para tudo, tá? E o que é o protocolo Modbus, tá? Então, eu estou falando bem as coisas mais básicas, porque é algo que a gente não discute muito. Então, não é todo mundo que tem acesso e não é todo mundo que sabe que é capaz de ter esse tipo de tecnologia já embutida no inversor ou em até mesmo outros componentes aí do seu sistema fotovoltaico, tá? Então, o que é o Modbus? O Modbus, ele é um protocolo, a gente definiu o que é protocolo aqui, de dados industrial, tá? Desenvolvido em 1979. Então, é um protocolo já bastante antigo, tá? Ele foi desenvolvido no intuito de possibilitar a comunicação entre dispositivos de automação, tá bom? Esse protocolo aqui, ele foi desenvolvido por uma empresa que pertence hoje ao grupo Schneider, tá? Mas esse protocolo ele é aberto, tá? Ele é aberto. Então, se você pegar outros fabricantes, eles também provavelmente vão falar nesse protocolo aqui, os fabricantes mais sérios, vamos dizer assim, tá? E elementos de campo também, tá? Se você pegar, hoje você tem até disjuntor aí que se comunica através de protocolo Modbus. Tudo isso no intuito de você ter o máximo de informação possível do seu sistema sem que você precise ir até o sistema. Ou até mesmo você mandar comandos, mandar ações para o seu sistema, tá? E o protocolo Modbus, ele é dividido aí em duas partes, tá? Ele tem o que a gente chama de padrões físicos, tá? O que são os padrões físicos? Vão ser os tipos de conectores do protocolo Modbus, qual que é a pinagem desses conectores. Por exemplo, o nosso que a gente utiliza, o padrão dele é o RS485, tá? Tá nesse conectorzinho laranja aqui, tá? Mas pode ser, por exemplo, Ethernet. A gente tem o Modbus TCP que usa o cabo Ethernet, é o cabo de internet aí que a gente tem em casa. Esse é o padrão do Modbus, tá? No caso do TCP. E ele tem os padrões lógicos. O que são esses padrões lógicos, tá? Esses padrões lógicos
E aí eles estão mais vinculados à lógica do meu protocolo. Então, qual é a quantidade de bits, qual que é o tamanho da informação que eu consigo enviar de um dispositivo para o outro, qual que é o formato desses dados, eles precisam ter um formato. Imagina o seguinte, né? O meu inversor conversando com o medidor, aí o inversor fala italiano e o medidor fala japonês. Não vai funcionar, então você precisa definir isso. As prioridades, os elementos que estão ali na sua rede, quem fala primeiro, quem fala em segundo, e a topologia, é importantíssimo a topologia. Existem outros protocolos de rede de comunicação. Cada protocolo é específico para um tipo de aplicação, tá? O Modbus ele é mais para elementos de campo aí, tá, pessoal? E aí, como que funciona, né? O protocolo Modbus, ele é um protocolo que a gente chama de mestre-escravo, tá? Ou master-slave, tá? Como é que funciona? Dentro da rede, você vai ter um cara que é o dispositivo mestre, tá? E você vai ter o dispositivo escravo, ou então vários dispositivos escravos, tá? Então, o que que vai acontecer? O mestre, ele é o cara que formula as perguntas e o escravo é o cara que responde as perguntas somente para o mestre. Ele não pode falar com os outros escravos, tá, pessoal? E como que é o pacote, né? O pacote aí de pergunta e resposta. Ele é dividido no seguinte, lembra que eu falei que tem o modelo, né? Então, você tem, primeiro, qual que é o endereço do dispositivo na rede. Imagina que eu tenho 10 inversores na minha rede. Eu preciso saber qual que é a temperatura na MPPT do inversor tal. Eu tenho que falar qual que é o endereço, qual o inversor que eu quero. O código da função. O código da função é corrente na MPPT1. Os dados é o que ele está lendo ali. E essa checagem de erro tem a ver com a qualidade do dado que está chegando. Se você tem algum tipo de falha na comunicação, essa checagem de erro vai te dar um sinal e ele vai ignorar aquela informação que está chegando. E a mesma coisa vale para o escravo, tá, pessoal? Muito bem. E por que que a gente utiliza o protocolo Modbus, tá? Existe um porquê disso, tá? Não é, só a Fronius utiliza o Modbus, não. Existe um porquê da gente utilizar esse protocolo, tá? Existe uma organização chamada Sunspec, eu até deixei o site aí para vocês. No slide anterior eu não comentei, mas estava o site da modbus.org também. E nesse slide aí está o site dessa organização chamada Sunspec, tá? Essa Sunspec é uma organização entre os principais fabricantes, tá, do mercado de solar, fabricantes, desenvolvedores, provedores de serviço, que tem o intuito aí de estabelecer padrões para aplicações focadas em geração de energia, tá? Então a gente utiliza o Modbus porque a gente está dentro dessas definições aí da Sunspec Alliance. Se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver que os principais fabricantes estão lá dentro, tá? Isso aqui, essa organização é especificamente voltada à parte de comunicação, tá? E o que esse Sunspec aí ele descreve, tá? Ele descreve informações sobre modelos, formas de trocas de dados, protocolos aí de comunicação aplicados na energia para facilitar, né, e trazer eficiência aos nossos sistemas, reduzindo o custo, aumentando a viabilidade dos sistemas, tá? Porque imagina o seguinte, né? Eu sou fabricante do inversor, eu fabrico o inversor e eu defino que ele vai trabalhar no protocolo Modbus e as funções vão estar definidas no formato tal. Aí vem o cara que fabrica o medidor e fala, o meu ele vai falar no Modbus, mas as funções estão no formato tal. Aí vem o cara que fabrica o banco de baterias e fala, mas o meu protocolo não é nem o Modbus, é um outro protocolo. Não vai dar certo, não dá certo. Você vai ter que investir muito dinheiro para você só conseguir fazer os elementos se comunicarem. Então, isso aqui é com o intuito de fazer, de facilitar as coisas, tá? E por que isso, né? Olha só, trouxe uma imagem, isso aqui vocês conseguem encontrar lá no site da Sunspec.
como é que funciona hoje, tá? O que que é importante, por isso, o que que é importante a gente entender quais são as possibilidades de aplicação aí e o que que a gente pode esperar para o futuro, não só olhando para o mercado solar, mas olhando para a indústria aí de forma geral, tá? A gente tem aqui a nossa planta, né, o nosso sistema fotovoltaico. E aí o que que a gente tem no sistema fotovoltaico? A gente tem o inversor, a gente tem o medidor, a gente tem as strings, a gente tem os módulos, a gente pode ter armazenamento, a gente tem sensores para medir variáveis aí do meio ambiente, tá? Então, quero saber temperatura ambiente, velocidade do vento, etc, etc. Então, a gente tem uma série de elementos aí. Esses elementos, eles vão se comunicar nesses protocolos definidos pela Sunspec. Então, no Modbus, o OPC, esses elementos eles vão se comunicar dessa forma, tá? Então, são elementos de campo utilizando protocolos que a gente chama protocolos de rede de campo, tá? Todas essas informações aqui podem ser levadas para um servidor, tá? Eu posso ter lá um local onde eu vou ficar analisando os dados da minha usina ou das minhas usinas, de todas as minhas usinas. E esse servidor, né, eu até tem o desenho da nuvem aqui, né, o cloud, ele não precisa estar lá na usina, ele pode estar remoto, tá? E esse servidor vai unir os dados da usina com dados que ele pode receber de outras fontes, como, por exemplo, né, relatórios financeiros, operações aí da minha concessionária, tá? Alterações na minha rede. Isso em alguns países, na Alemanha, por exemplo, o nosso inversor, ele se comunica com a rede da concessionária, tá? Através do medidor lá da concessionária, ele se comunica com a rede no intuito do que? Se a concessionária detectar que a tensão da rede está muito elevada, ela manda um sinal para o inversor e diminui a potência do inversor para que você não sobrecarregue aí a tensão da concessionária, você proteja a infraestrutura do seu sistema de distribuição, tá? Isso tudo de forma automática, pessoal, tá? Então, é importante vocês entenderem que não dá mais para a gente ficar pensando só no sistema como uma caixinha preta, né? A própria string box, né? Você achar que o disjuntor que vai estar lá na sua string box é só um elemento, é só uma chave, hoje você tem disjuntores que conversam em rede Modbus. O seu DPS pode ser dessa forma também. Então, tudo isso para você trazer informação e trazer um grande benefício que é você não precisa estar no local para tomar alguma ação ou até mesmo encontrar alguma falha no seu sistema, tá? Lembrando que a gente tem o SolarWeb já, né? Então o nosso monitoramento ele já é entregue junto com o inversor, mas existem empresas, por exemplo, especificamente para desenvolver o software de monitoramento, o aplicativo de monitoramento. Então, com certeza esses caras vão utilizar esse tipo de informação aqui e para quem vai trabalhar com usinas de maior porte aí também, com certeza, tá, pessoal? Então, é bem importante a gente entender a nível de aplicação o que pode ser feito aí, tá? E aí, né, voltando ao assunto do inversor, o que, que a gente pode fazer utilizando o Modbus? Aí a gente deu um exemplo, né, da conexão do inversor Fronius com o Smart Meter, tá? Com o nosso Smart Meter, mas o que, que a gente pode fazer? Primeiro, a gente pode puxar informações da placa de identificação do inversor, como os dados do inversor, número de série e tudo mais, tudo isso via comunicação. Dados em tempo real do inversor individual ou de todo o sistema, todo mundo que está conectado nessa mesma rede aí. Dados e detalhes da MPPT, controlar funções do inversor remotamente, controle de armazenamento quando cabível isso, se você tiver isso no projeto, e aí os dados do Smart Meter, do medidor, da String Box, aí vai depender dos elementos que você tem ali no seu projeto, tá?
Como que a gente faz para ativar o Modbus, tá? Hoje a gente está falando bastante do Modbus. Existe uma outra interface que é o JSON, mas isso a gente pode deixar até para um outro dia e um outro webinar, tá? Como é que a gente vai ativar? Lembra que para configurar, para fazer a atualização local, né, do inversor, você ia lá, do Data Manager, você ia lá, ativava o ponto Wi-Fi e entrava com o seu computador. É a mesma coisa aqui. Aí vai ter uma telinha lá, uma abinha chamada Modbus, tá? Dentro dessa telinha, você vai poder selecionar se você quer exportar os dados via Modbus TCP, deixa eu beber uma aguinha aqui, ou Modbus RTU, tá? Muda algumas características aí de um para o outro, tá? Mas vocês têm as duas opções aí. Você vai selecionar números de porta, de comunicação, tal, mas o interessante aqui é você habilitar o controle do inversor via Modbus, tá? O que, que dá para você fazer via Modbus em termos de controlar o inversor? Você pode ligar e desligar o inversor, então remotamente via Modbus. Você pode reduzir a potência do inversor. Você pode setar um fator de potência constante para o inversor. Então, eu quero aumentar, diminuir o meu fator de potência. Você pode enviar esse comando via Modbus. Ou você pode setar a potência reativa que você quer via Modbus. Tá? Na tela do Modbus também existe um campo para você selecionar as prioridades. Tá? O que, que é essas prioridades? É o que a gente falou lá da parte de automação, né? O inversor ele pode ter, ele pode receber informações via os I/Os, as entradas e saídas, pelas funções de redução de potência ou via Modbus. Então você vai definir aqui quem tem prioridade sobre quem, tá? E eu vou dar um exemplo aqui de como você configurar, tá? Então, o que que é essa tabela aí, tá? Essa tabela é uma das coisas que é definida lá pela Sunspec, tá? Então, os fabricantes aí vão ter tabelas parecidas com essa. Essas tabelas vão indicar os endereços de memória e quais variáveis quais variáveis vão estar alocadas nesses endereços aí. É muito importante fazer isso. Isso economiza muito tempo da gente. Então, o pessoal lá da Sunspec, o conselho das empresas já organizou essas informações para nós. Então, isso fica bem mais fácil. Então, quando você está montando ali o seu sistema supervisório, né, o SCADA, ele pode simplesmente, com base nessa tabela, você vai endereçar ali as variáveis que você quer e vai montar o monitoramento que você achar mais interessante para o seu projeto. Então, nessa tabela aí, essa é a tabela de controle. O que, que a gente pode fazer? Então, desativar a injeção de potência do inversor, então deixar ele em stand-by, ele não vai injetar energia na rede, reduzir, né, a potência, alterar o fator de potência e a questão que eu comentei lá da potência reativa. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai entrar com o valor que a gente quer de potência, a gente vai reduzir a potência aqui. Quanto eu quero de potência do meu inversor? Eu quero só 30% da capacidade máxima dele. Então, eu vou usar essa variável aqui, a WMaxLinPCT. Então, essa variável, de acordo com essa tabela aqui, ela vai ter um endereço já alocado lá de memória. Então, eu vou transferir o número que eu quero para dentro da variável, tá? Como opção, eu posso setar outras duas variáveis aqui, que é o tempo de start e resposta, né? Caso ele não tenha feito essa redução dentro do tempo que eu defini, ele pode anular a operação, por exemplo, tá? E no final, eu vou mudar o valor lógico da variável WMaxLin-NA, que é tipo um enable, para valor lógico 1, ou 0, 1, né? Uma lógica booleana. Então, eu vou mudar para 1, eu vou habilitar essa operação aqui, tá? Então, assim, parece complicado, mas não é complicado para quem já entende um pouquinho aí de software, entende um pouquinho de programação, é algo bem tranquilo, tá, de se fazer. Lembrando que isso é uma opção a mais, tá, de comunicação, tá, pessoal? A gente segue lá com o nosso monitoramento, SolarWeb e tudo mais. Essa é uma opção a mais aí de comunicação.
E aí a gente retorna aqui para a imagem inicial, né? Agora fica um pouco mais fácil da gente entender essa imagem e o porquê do inversor da Fronius ter o selo Smart Grid Red, tá? Eu recomendo fortemente que vocês assistam o webinar que a gente fez falando de automação, porque é uma forma bem diferente de você pensar em projeto, né? Eu recomendo que vocês assistam, na verdade, todos os webinars que a gente fez aí, para quem não conseguiu acompanhar desde o início, tá, pessoal? Se você perdeu, né, algum webinar, entra lá no nosso canal, tá? fronius.solar, tá? Eu vou deixar aqui os contatos também, tá? O contato do marketing, se vocês tiverem alguma sugestão, o contato do suporte técnico também, da área de vendas, tá? Esse é o nosso time de suporte técnico, os horários de atendimento. Nós trocamos recentemente o e-mail do suporte técnico, então para quem não tem o e-mail, anota aí o suporte.solar@fronius.com, tá? Então a gente trocou recentemente aí. E eu vou abrir agora para algumas dúvidas aí. Eu vi que o pessoal participou bastante mesmo, fiquei bem contente aí com a quantidade de dúvidas. O Lucas tem mais alguma dúvida aí? Quer trazer mais alguma informação para a gente aí? Algo bacana aí, um comentário? Opa, hoje tem bastante aqui, hein? Tem uma aqui que o pessoal perguntou muito mesmo, né? Acho que é uma dúvida meio que geral aí do pessoal, que é se durante um processo de atualização, se o inversor for desligado ou perder energia no local, né? Ou então perder a conexão com a internet, se for uma atualização remota, o que acontece com o inversor, né? Se aquela atualização pode gerar algum tipo de problema, né? Essa perda de conexão, essa pausa no meio essa interrupção, né? No meio da atualização. Na verdade, o que acontece é que o inversor ele vai fazer um processo de recuperação e ele vai voltar para a versão que estava instalada anteriormente. Então, se houver qualquer tipo de interrupção, seja ela causada por uma queda de energia ou por uma falha de conexão com a internet, né, durante o processo de atualização, o inversor ele vai voltar para a versão que estava anteriormente, né, instalada anteriormente nele, e você vai ter que refazer o processo de atualização. Então, não vai gerar nenhum tipo de problema no inversor, né? A única coisa que você vai ter que fazer é recomeçar, refazer esse processo aí de atualização. Isso é uma coisa que eu percebi aqui que foi bem recorrente mesmo, né? Acho que o pessoal está fazendo bastante atualização através do Solar Web e aí fica com medo da conexão cair durante a atualização, se isso Ah, pode causar legal, algum problema. legal, bacana. Ó, vou responder também uma pergunta que eu achei, na verdade não é uma pergunta, é um comentário que o pessoal colocou aqui que eu achei bem interessante, né? Tem uma empresa aqui que falou que eles já utilizam o protocolo Modbus para configurar centrais de interfone em condomínios, né? Então, olha só, né? Você poderia ter um software ali, um supervisório onde você leva tanto a informação da central de interfones do condomínio quanto a informação do seu sistema fotovoltaico, né? Então, é bem interessante aí. Eu vou abrir aqui para o Tiago. O Tiago também vai fazer um comentário aí. Tiago, por favor. Opa, Vitor, tudo bem? Consegue me ouvir? Opa, tranquilo, vamos lá. Perfeito. Ao primeiro, parabéns aí pela explanação aí do Modbus, muito completa mesmo. Agradecer a participação de todos. Só, na verdade, elencar aqui uma questão que também foi muito comentada aqui no chat, a questão da alteração dos limites de tensão do inversor. Tá? Semana passada a gente fez o webinar sobre os menus ocultos e o pessoal está perguntando se é possível fazer a alteração desse limite de maneira remota, né? Na verdade, como a gente deve acessar os menus ocultos, gente, a gente tem que ir presencialmente, fisicamente no inversor para fazer essa alteração, tá bom? Ela não é possível ser realizada de maneira remota, tá bom? Então eu só queria pontuar isso aí, que essa pergunta apareceu bastante aqui no chat, na verdade teve muita pergunta, né? Acho que a gente bateu recorde aqui hoje, mas só queria destacar esse comentário aqui. Outra coisa, gente, eu deixei aí no chat para vocês o link de registro para o webinar de amanhã, tá certo? Então aí quem participou aí de todos os webinars vai estar concorrendo ao Smart Meter, e o último webinar que a gente vai fazer o sorteio vai ser amanhã e o link de registro já está aí disponível para vocês, tá bom? Era só isso mesmo, Vitor. Obrigado. Beleza, valeu, Thiago.
Lembrando, né, que essa semana a gente teve 3 webinars, uma semana mais curtinha, né? 3 dias, vai ser 3 smart meters amanhã, né? Me corrijam se estiver errado, mas acho que são 3 smart meters que vão ser sorteados. Eu vou abrir aqui para o Ariel também fazer um comentário, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos lá, Ariel. Valeu, Vitor. Realmente hoje acho que bateu o recorde de dúvidas aí, o pessoal interagindo demais. O que dá para perceber que realmente assim, essa questão de comunicação ainda é uma dúvida muito frequente assim dos instaladores, não só da área de energia solar, mas no geral mesmo, né? Essa proximidade com a comunicação, às vezes ela é meio confusa para muita gente, né? Então, se desassocia muito essa imagem da eletrônica de potência, né? Da elétrica em si e da comunicação, né? Então, parece que cada um faz uma coisa, mas no final está tudo interligado. Eu só queria comentar também algumas dúvidas que chegaram aqui sobre os softwares de monitoramento, tá? Então, assim, essa questão dos softwares de monitoramento, como é que eles funcionam? Hoje você tem diversas empresas que provêm um software de monitoramento, tá? Porque vamos pensar assim, às vezes você fez o seu projeto com uma determinada marca de inversor, tá? O seu segundo projeto você fez com Fronius e o seu terceiro projeto você fez com uma outra marca, né? E aí cada um tem a sua plataforma de monitoramento, como nós temos o SolarWeb, por exemplo. Esses softwares de monitoramento servem justamente para agrupar todas as informações, né? E de que maneira eles fazem isso? Justamente com essas informações que o Victor passou, tá? Através da comunicação via Modbus, né? Então você vai ter acesso a essas comunicações do inversor, tá? E aí sim você consegue disponibilizar essas informações em alguma determinada plataforma, tá? Existem uma série de empresas que fazem isso, vocês podem consultar na internet, e se for o caso, vocês podem até consultar através da AB Solar, que provavelmente eles têm alguém para indicar para vocês, né? Um outro ponto que eu achei legal aqui que perguntaram a respeito do mapa Modbus, né? Então, onde eu encontro o mapa Modbus? Então, assim, esse mapa com esses registros eles estão disponíveis através do contato com o nosso suporte técnico, tá? Então, eles são abertos, né? É gratuito, basta você entrar em contato aí com o nosso suporte que a gente pode encaminhar esses mapas Modbus para vocês, ok? E só para fechar aqui uma outra dúvida que eu vi bastante gente perguntando, existiu uma confusão aí de como é feita a conexão com o Smart Meter, né? Então, assim, a conexão com o Smart Meter, ela é feita entre o inversor e o Smart Meter, ela é feita através de Modbus, como o Victor falou, RS485, ou seja, vai ser um par de fios que vai sair do Smart Meter e chegar ao inversor, tá? Do inversor em diante, né? Então, quem que vai se conectar com a rede? É o inversor, tá? Então, do inversor em diante, você pode transformar ele em milhares de protocolos, ok? Então, do inversor, você sai o Modbus, pode ser o RS485, ou pode ser o Ethernet, tá? Então, você pode usar aí outro meio físico. Mas é importante saber que do inversor para frente, aí sim você consegue alterar os protocolos. Beleza, Vitor? Beleza, valeu, Ariel. Obrigado aí pelas informações. É justamente o que você comentou, né? É um tema que o pessoal ainda não tem debatido muito, né? Então, realmente, às vezes ficam essas dúvidas, né? Essa questão de conexões, de redes, de automação, de que o inversor fala em um protocolo, mas você tem níveis, né, de protocolo, tem protocolo que vai carregar mais informações, aí você acaba indo para um nível mais alto, né, o nível de software mesmo. Então, a dica, né, que a gente deixa aí para vocês, pessoal, é que, principalmente para quem quer, já está pensando aí nos sistemas do futuro, aí, sistemas híbridos e tudo mais, vai ser bastante importante esses detalhes aí, tá bom? Pessoal, a gente vai encerrar. Antes de encerrar, deixa eu só dar mais
alguns recadinhos, tá? Então a gente encerrou o segundo dia dessa semana aqui de webinar. Amanhã vai ser um dia muito bacana mesmo, tá? A gente vai falar de instalações e comissionamento. Então a gente vai falar de boas práticas, orientações do manual, guia de comissionamento, configurações de parâmetros, local para você fazer a instalação. Então, dicas bem valiosas aí para quem já opera o nosso inversor ou está pensando em começar a operar, tá bom? Lembrando, né, as regras do nosso sorteio do webinar. O sorteio vai ser realizado amanhã ao vivo, tá? Então, amanhã, após a conclusão do webinar, a gente faz o sorteio. Lembrando que a pessoa tem que estar online para ser sorteada. Se a pessoa não estiver online, a gente refaz o sorteio e ela tem que ter assistido os 3 webinars, tá? Na próxima semana, a gente já tem os temas da próxima semana, a gente vai divulgar isso amanhã, tá? Provavelmente vai acontecer no período da manhã os webinars, então a gente está alternando um pouco aí essa questão dos horários para definir ainda qual vai ser o melhor. Mas o que a gente gostaria de pedir aí? Pedir para que vocês divulguem, ajudem a gente a divulgar o webinar, porque a gente quer nos próximos dias aí, além de sortear o Smart Meter, né? Semana passada a gente sorteou 1, amanhã a gente vai sortear 3. A gente quer nas próximas semanas aí sortear inversor. Então, a gente pede que vocês divulguem, porque a gente só vai conseguir fazer isso aí se tiver realmente bastante gente aí, muitos participantes na nossa sessão aí, pegando conteúdo com a gente, tá? Então, provavelmente a gente vai fazer isso na próxima semana, tá? Já tô até spoilando aí para vocês, tá? Então, vou pedir para vocês divulgarem o webinar de amanhã. Amanhã a gente tem a sala realmente bem cheia aí para a gente poder falar que vai sortear um inversor aí nas próximas semanas, na próxima semana, tá bom? Pessoal, quero agradecer mais uma vez aí pela participação de todos. A gente já passou até 10 minutinhos aí do horário previsto. Eu agradeço para quem ficou aí até o final. Estou vendo que ainda tem bastante dúvida aqui, ainda tem bastante gente questionando algumas coisas. E aí eu vou deixar aberto aqui o chat para a gente responder, mas eu vou encerrar o áudio aqui, tá bom? Tá certo. Muito obrigado, viu, pessoal?